iniciar passando a palavra para o Marcos Vinícius, do BNDES, para ele fazer suas colocações e depois seguimos para os outros colegas. Marcos, muito obrigado pela participação. A palavra é sua. Boa noite, Fernando. Obrigado aí pela apresentação. Eu quero dar boa noite a todos os painelistas, a todos que estão nos assistindo e agradecer o convite do deputado Vitor Lippe para poder estar aqui comunicando as ações que o BNDES está fazendo nesse momento tão delicado aí, não só para a saúde de toda a população, mas também para os negócios, né? O país está passando por um momento muito difícil. Eu vou utilizar uma apresentação que não é longa, mas que vai nos ajudar a entender um pouquinho o papel do BNDES nessa crise. Antes de tudo, eu queria, só para ter com certeza muitos dos empresários aqui conhecem o BNDES, né? Mas eu queria destacar que o BNDES é um banco que está disponível para todas as empresas do Brasil, porque ficou muito impregnado na mente de todos que o BNDES é o banco das grandes empresas. Eu quero mostrar, e vou mostrar que não é. Eu peguei um histórico de desembolso aí do banco e a gente vê que, ao longo dos últimos anos, cada vez mais os desembolsos para micro, pequenas e médias empresas estão aumentando. E a gente fechou 2019 aí quase com 50%. Isso a gente está falando de desembolso. Se a gente for olhar o número de operações que a gente faz, praticamente 98% das operações que a gente faz é com esse público. Então, eu diria que o BNDES é o banco das micro, pequenas e médias empresas, principalmente, apesar de todo o seu histórico com grandes empresas. E a nossa presença territorial, hoje a gente está em 97% dos municípios do país. E como é que a gente consegue chegar a tantos municípios se o BNDES é um banco de segundo piso? Então, é importante explicar que o BNDES tem duas formas diferentes de atuar. Uma são as operações diretas, aquelas operações que o empresário vai diretamente no banco, o banco faz análise do projeto dele, contrata o projeto dele, faz as liberações e acompanha. Que projetos são esses? São os projetos maiores, já que o BNDES não tem agências, né? Então, esses são somos 2.600 funcionários, a maior parte localizada no Rio de Janeiro. Então, para esses projetos maiores, a gente faz essa análise individualizada. Mas para a grande maioria dos projetos, a gente está falando de projetos de micro, pequenas e médias empresas, a gente trabalha de forma indireta. O que é trabalhar de forma indireta? Os nossos recursos chegam ao cliente através dos nossos parceiros, dos agentes financeiros. Quem são esses agentes financeiros? A gente está falando desde os bancos comerciais, sejam públicos ou privados, bancos de desenvolvimento, bancos de cooperativa, cooperativas de crédito, bancos de montadoras. Por que é importante? Esses bancos são importantes e temos mais de 50 parceiros, né? Somando todos, porque eles possibilitam o BNDES chegar na ponta, no microempresário, no pequeno empresário. Temos um leque enorme de produtos, mas eu vou me concentrar aqui em 3 produtos, que são os produtos que foram trabalhados para esse período que a gente chama de produtos emergenciais. O primeiro produto é um produto que o BNDES destinou 5 bilhões de reais, que é um produto para capital de giro. Na verdade, é um produto que a gente chama BNDES Crédito Pequenas Empresas. É um produto que ele é totalmente flexível. Por quê? Porque não precisa apresentar projeto, não precisa apresentar quadro de usos. A partir do momento que você tem acesso a esses recursos, você pode usar ele em para qualquer uso, seja pagar capital de giro, folha de pagamento, até para investimentos. Ele já existia, mas o que a gente fez nesse momento de crise? Desde março, né, a gente era um produto que atendia empresas que faturavam até 90 milhões e a gente ampliou o leque de empresas que pode ter acesso. Então, hoje, empresas que faturam até 300 milhões ano podem acessar esse produto. E o valor máximo do financiamento, que era de 10 milhões de reais, ele subiu para 70 milhões de reais. Todas essas mudanças têm prazo, elas vão até 30 de setembro. Quais são os itens financiados nesse produto? Bom, eu diria assim, tudo é financiado, né? Vale destacar o que não é financiado. São as coisas que as políticas operacionais do banco não permitem, né? Que é aquisição de terreno, importação de produtos, né? Que tem o similar nacional.
Então, isso é proibido. O segundo produto, esse produto que eu falei agora, que é o capital de giro, ele não é um produto equalizado. Ele tem, hoje, o BNDES, a taxa não é mais a TJLP, que era uma taxa equalizada pelo Tesouro, que o BNDES trabalhava. Hoje é taxa de longo prazo, que é uma taxa de mercado, mas ainda muito competitiva. O segundo produto que o BNDES, que a gente está apresentando aqui, esse sim é um produto com taxas equalizadas. Mas eu quero destacar que esse produto não é um recurso do BNDES. Por quê? Esse foi um produto que foi elaborado a três mãos, né? Foi o Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil, BNDES e também a FEBRABAN, Associação de Bancos, porque esse produto, como eu falei, esses produtos que eu estou falando são todos indiretos, todos através de agente financeiro. O BNDES, qual o papel do BNDES? O Tesouro aportou esses recursos no BNDES, 34 bilhões, e o BNDES, assim que os bancos apresentam a proposta, ele faz a liberação para os bancos poderem depositar na conta das empresas. Mas aí, não é bem na conta das empresas, porque esse é um produto para auxiliar no pagamento da folha salarial dos empregados. A gente chama ele de Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, mas talvez, quando você for nos bancos, eles vão dar outro nome, por exemplo, vão dar FOPAG emergencial. Tá? Então, cada banco que você for, ele pode ter um nome diferente, mas é tudo o mesmo programa. Quem pode solicitar? Bom, pode solicitar praticamente todas as empresas, só não pode solicitar as sociedades de crédito, mas todas as empresas com determinada faixa de faturamento. E que faturamento é esse? São empresas que faturam entre 360 mil e 10 milhões de reais. Então, empresas que estão nessa faixa de faturamento anual, elas podem procurar. Temos 14 bancos que aderiram ao programa, e desses 14, os principais, vamos dizer, os 5 maiores bancos do Brasil, eles estão trabalhando efetivamente nesse programa. Você vai nesse banco e você pode financiar a folha por até 2 meses, você pode financiar a folha, sua folha de pagamento, sendo que há um limite de até o equivalente a 2 salários mínimos por empregado. Então, o valor máximo que pode ser financiado para cada empregado é dos R$ 2.090. E se tiver algum empregado que ganhe mais do que esse valor, aí essa diferença ela é custeada pelo próprio empregador. Esse é um programa que tem vigência até 30 de junho de 2020. Então, hoje, se você tem a empresa que ainda não pegou os recursos, ela pode entrar agora com pedido para receber no início agora de junho a folha de pagamento dos funcionários de maio e até 30 de junho ela entra com pedido para financiar a folha de junho, porque a partir do momento que o banco contrata, ele tem que liberar o dinheiro até D+1, isso é, no próximo dia útil o dinheiro já tem que estar na conta do empregado. As principais condições, isso é importante. Como eu falei, ele é um recurso equalizado, né? A taxa final é 3,75% ao ano. E o prazo de financiamento? O prazo de financiamento ele é realmente um prazo de 3 anos, 36 meses. Porque normalmente esses produtos é até 36 meses. Não, esse é um prazo fixo, 36 meses com 6 meses de carência. Então, nesses primeiros 6 meses, a empresa não vai precisar pagar o principal da dívida. E também os juros. Ela não tem nenhum desembolso de caixa. Os juros são capitalizados também nesse período. Qual é a contrapartida da empresa? Eu vou destacar uma contrapartida. Né? A partir do momento que ele contrata, até 60 dias após ele receber a última parcela do dinheiro, ele não pode demitir um funcionário, né? Nenhum dos seus funcionários. Aqui eu fiz uma observação no final que esse programa dispensa CND, FGTS e RAIS. Na verdade, hoje, pela medida provisória 958, todas essas certidões estão dispensadas. No primeiro momento, ainda era exigível, né, a empresa estar em dia com as suas contribuições previdenciárias. Mas agora, com a emenda constitucional 106, que saiu há 2 semanas, até essa exigência ela está dispensada. Então,
até o dia 30 de setembro, se eu não me engano, ou até o final do ano, eu tenho dúvida agora, depois temos um advogado aí que pode falar isso melhor para mim. Elas estão dispensadas, né, a apresentação dessas CNDs. Por quê? A partir de agora, não existe mais um impeditivo legal de você ter acesso aos recursos públicos. Lembrando que esses produtos são produtos indiretos, que têm um agente financeiro. Eu não vou adiantar agora, porque depois, com certeza, virou perguntas nesse sentido. Porque os agentes financeiros têm suas políticas de crédito. E aí, depois, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, por último, não é um produto. Na verdade, todos os bancos estão fazendo isso. O BNDES ele pré-aprovou a suspensão de pagamento de todos os produtos de financiamentos com recurso BNDES que já tenham sido feitos, né? Então, pagamentos entre abril de 2020 e setembro de 2020, se o banco repassador tiver de acordo, ele pode ser suspenso o pagamento, inclusive juros, e isso depois ser somado ao saldo devedor para posterior pagamento. Existem algumas exceções, que depois, se vocês quiserem, eu entro em detalhe, e eu vou deixar agora para falar depois as perguntas e respostas, para respeitar aqui os meus 10 minutos que o Fernando me deu. Tá bom? Eu sigo aí com você, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Muito obrigado aí pelas colocações e pelo tempo, né? A gente sabe que esses 10 minutos é bem apertado para a gente fazer um debate mais amplo, mas você foi muito preciso aí. Muito obrigado. Vamos colocar a palavra agora para o João Alfredo, da BIMAC, para fazer as suas colocações, e eu já agradeço mais uma vez, João, a tua disponibilidade em participar com a gente, em trazer as informações e contribuir com o nosso debate. Muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, Fernando, obrigado, Miranda, deputado Vitor Lippe, demais panelistas. Bom, nós lá na BIMAC, né, eu estou aqui na sede da BIMAC, a gente tem trabalhado todos esses dias, né, trabalhado com segurança. Então, o que a gente fez? A gente tomou várias medidas e é um pouco disso que eu vou dividir com vocês. E todo esse trabalho culminou, o governo do Estado de São Paulo solicitou aos setores que preparassem um protocolo para quando para os setores funcionarem. O setor de máquinas nunca parou, as indústrias nunca foram proibidas de estarem funcionando, né? Mas a gente entende que sim, dá para funcionar, mas tem que ter um protocolo, tem que ter uma metodologia para você poder manter as pessoas isoladas, manter as pessoas com segurança, né? Então, nós preparamos esse protocolo, eu vou dividir aqui com vocês. Basicamente, são recomendações que a gente faz, né? Eu não posso exigir da empresa, mas a gente recomenda fortemente. Aqui tem princípios básicos. Nós pegamos os nossos associados que estavam abertos, a maioria deles fez um protocolo próprio, a gente compilou isso e juntamos aqui, né? Para reforçar a proteção ao trabalho. A gente entende, e foi isso que a gente tem pregado para as empresas, que a pior coisa que pode acontecer é você estar liberado para trabalhar e ter um caso, né? Porque quando você tiver um caso, todo mundo no entorno vai estar. Então, o deputado foi lá na Flextronics, imagina que a Flextronics não tome cuidado, mas na montagem dos respiradores que a Flextronics está fazendo, eu tenho um caso, eu tenho que parar a linha, né? Então, o cuidado aqui é muito grande, o prejuízo é muito grande, porque não é a pessoa que é afastada, é o entorno que é afastado, as pessoas que tiveram contato com essa pessoa, né? Então, preparar o layout, né? Então, deixa eu ver aqui como que eu faço para mudar aqui, que nem eu... tá aqui. Então, a gente preparou isso e depois eu vou deixar o endereço aí no chat. Isso está na nossa página da BIMAC. Nós temos tanto este manual, esse guia, né, do enfrentamento à pandemia, mas nós também temos um guia, por exemplo, de todas as ações trabalhistas que foram feitas,
de todas as ações de financiamento também. Tudo isso você encontra na página da ABIMAQ e do Sindimac. Tá? As trabalhistas na página do Sindimac, a parte de financiamento, crédito na parte da ABIMAQ. Tá? Então, isso aqui é mais informando que a empresa ela tem que ter um plano próprio dela, baseado até neste modelo aqui. Ela tem que fazer um próprio, porque ela tem que ter um plano para quando acontecer um caso, né? Tanto para isolar as pessoas, para não terem, mas como também para, se elas forem ter, o que é que elas têm que fazer. Então, a empresa é recomendável que ela tenha um plano de contingenciamento, né, para o que vai acontecer lá na empresa. Tá? O Sebrae disponibilizou para a gente, isso também vai estar na nossa página, alguns avisos, né? Isso, o SESI tem feito a Fiesp fez um protocolo bem amplo, ele sabe disso, ele já pegou tudo, é muito completo, né? Aqui eu estou fazendo mais, a gente focou mais nas nossas empresas, que são empresas industriais, né? Então, é comunicar. A pior coisa que pode acontecer aqui é não ter comunicação, né? É usar máscara, é o aviso, é ter os telefones das pessoas, como é que você chega nas pessoas, né? Então, ela tem que dar as informações para a pessoa para evitar a transmissão, ter as regras mínimas de contágio, seja no ambiente familiar como no transporte, como chegando lá na empresa. Né? Então, cuidar de sair de casa. Se pergunta se está com febre, está tossindo, você vai de veículo próprio ou de fretado ou vai de transporte público? Se for de transporte público, lave as mãos, evite as mãos irem, né, ao rosto. São todos esses cuidados, né? Falando, e a gente está, por exemplo, nós aqui também estamos com mais de 80% das pessoas da ABIMAQ estão em home office, né? Então, elas também lá têm que se cuidar lá. Então, a gente tem que cuidar dos que estão na empresa, dos que estão em home office, né? Qual é a distância que as pessoas têm que ter, qual é o cuidado na empresa, informações gerais sobre saúde física, como que a pessoa está, quais são os canais de informação, tudo isso a gente tem que comunicar para o funcionário, né? Porque aconteceu qualquer coisa, aonde ele procura, a empresa tem plano de saúde, ele vai ter que ir no SUS. Se for plano de saúde, aonde que ele tem que procurar? Tudo isso, né, na hora da pressa, essas coisas são importantes, você está com elas de fácil acesso. Então, assim, a nossa empresa está recebendo gente, os prestadores de serviço estão vindo, o pessoal da limpeza é prestador de serviço. Eles normalmente não são da nossa empresa, são de uma empresa terceirizada. Então, a gente tem que fazer algumas exigências. A gente está recebendo correspondência, a gente está recebendo um motoboy. A gente, com todo esse protocolo, hoje chegamos à conclusão aqui, na reunião, o nosso gerente financeiro falou assim, não, então o motoboy pega e amanhã ele está vindo todo dia. Como assim o motoboy está entrando aqui? Ou seja, foi uma coisa que passou despercebida, que o motoboy estava entrando aqui nas dependências. Então, a gente tem que ter protocolo para tudo, até para receber mercadorias, né? Então, é receber, tomar cuidado na hora de receber, ter um protocolo para não ter contato com a pessoa, né? Então, todas essas coisas, e tem que informar os prestadores, o pessoal que vem fazer manutenção na nossa empresa, quais são os nossos protocolos, antes dele entrar, né? Ter álcool gel em todas as dependências. No retorno, a gente sempre tem que orientar como é que a gente vai fazer o nosso layout, né? Então, eu tenho que reduzir o número de pessoas por mês, eu tenho que reorganizar as mesas de trabalho. Não dá. Eu fiquei pensando, outro dia eu fui visitar uma grande empresa de telecomunicações e está naquela mesa moderna, que nem a do Sebrae, a maioria, aquela mesona que senta um do lado do outro, né? E de frente um para o outro. Talvez a gente vai ter que repensar esse layout, né? Talvez a gente tenha que dar um passo atrás nessa modernização
de espaço que a gente está tendo, nas linhas de montagem, principalmente, né? Onde tem mais, às vezes, 2 funcionários trabalham junto, como é que a gente vai fazer essa montagem? Talvez os processos tenham que ser revistos, né? Nos refeitórios, reduzir números de horários, né? Que as pessoas... reduzir número, não, aumentar o número de horários. Em vez de estar todo mundo junto no refeitório no mesmo horário, é fazer vários horários, deslocar horário de entrada, deslocar horário de saída para que as pessoas não se aglomerem e você consiga fazer um almoço escalonado, né? Divulgar sempre as boas práticas, né? Com a sinalização, como eu já falei, ter produtos adequados. Sabonete, a gente descobre isso, que sabonete é a melhor coisa que tem, sabão. Sabão. Depois álcool, né? Álcool gel. O álcool gel se não tiver o sabão, né? Mas nas mesas, eu estou aqui com álcool gel aqui na minha mesa, né? Cobrir com os cotovelos e usar máscara, né? Não usar adornos, ou seja, não dá para usar anel, relógio, pulseiras, bracelete. Eu estou vendo a Arimar ali com o colar. Isso não lhe pertence mais, Marimar, por enquanto, né? Porque tudo isso é superfície de contato que você, né, pode passar. E máscara o tempo inteiro. Eu estou de máscara aqui, estou com a minha máscara aqui, usei a máscara o dia inteiro, vou lavar ela quando chegar em casa, né? Então, todas as informações a gente tem que passar no protocolo para as pessoas. Então, cuidados gerais maçanetas, lugar de contato, higiene. O nosso pessoal de limpeza tem que estar preparado para limpar os locais de trabalho que ficam expostos a mãos, né? Braço de mesa, a mesa de refeitório, torneiras, tudo que a gente pega à mão, né? Usar mais embalagens descartáveis. A gente chegou à conclusão agora que viva a sacola descartável, não dá para usar a sacola das outras, né? Tampa de lixo é outro problema em banheiro, porque normalmente elas ficam do lado e tem uma tampinha, né? Não dá para ter, né? Todas essas coisas, a gente evitar ar-condicionado, privilegiar a ventilação natural nos ambientes das áreas de trabalho, né? Refeitório, ter mais turnos, espaçar, exigir o uso de máscaras. Aqui a gente montou um refeitório aqui na Bimac, por exemplo, então a gente tem... o correto é sempre que possível você servir prato feito. Se você não conseguir servir prato feito, você tem que obrigar a pessoa a estar de máscara, higienizar a mão, disponibilizar a luva, ele pegar na luva, estar de máscara na hora que ele passa no buffet, né? Não compartilhar utensílios, né? Flexibilizar os horários, mas ele de luva para pegar a colher que o outro vai pegar, tá certo? Então ele pega a luva, pode comer de luva, tal, descarta no final na saída do refeitório. Então isso são, né? O refeitório, higienizar superfícies após o uso, promova espaçamento nas filas, você ter uso de máscaras, luvas, já falei, né? Instrua para evitar a conversa na hora de se servir, para não ficar falando na hora de se servir. E álcool gel antes e depois de você estar na fila, né? Você põe o álcool, mesmo com a luva, passa o álcool gel, chega no final, álcool gel, vai para a mesa, saiu, alguém da limpeza vai lá, álcool gel, limpa, álcool gel, o produto de limpeza, água sanitária, né? Empresas que não possuem refeitório, convênio com fornecedor que disponibiliza de alimentos e disponibilizar espaço para aquecimento das refeições, higienizar, enfim, manter limpeza. Limpeza e distanciamento, gente, né? A mesma coisa. Transporte por fretamento. Ó, já estourei meu tempo aqui, né? Nós temos a maioria das empresas, algumas aí no interior, muitas delas, tem transporte público, tem transporte privado. A coisa é limpar, não usar o ar-condicionado, janela aberta. Agora no inverno vai ser mais difícil, mas janela aberta.
limpar, né, o condutor, limpar sempre os assentos, o volante a cada entrada ou saída. A gente não colocou aqui o distanciamento das pessoas, é recomendável, mas você tem que pensar que aquele que está indo de transporte público, ele não está com esse distanciamento das pessoas no transporte público, né? Aqui é mais ele chegar e lavar a mão. Chegou na empresa, lava a mão. Se ele puder vir já uniformizado, melhor. Tá? Monitorar as pessoas, realizar a separação entre as diferentes áreas para facilitar o mapeamento de casos né, e casos e contatos. Dispensar o trabalhador que conviveram com pessoas diagnosticadas. Então, nós vamos ter casos, né? Por exemplo, nós aqui na Abimac, amanhã vamos testar todo mundo que está frequentando a Abimac. Amanhã é dia da gente fazer teste. Vamos fazer um teste, porque todo mundo está vindo trabalhar 60 dias, ninguém teve sintoma, mas nós vamos ver se alguém teve, se alguém é o sintomático que teve. Né? Mas se você tiver um caso, vamos ter que isolar. Esse é o pior mundo, né? É porque pode ser que você tenha que parar um andar, uma sessão, uma área inteira. Então, tudo isso está lá. Aqui é como usar máscara. O meu tempo já estourou. Nossa, a gente esquece isso aqui. De qualquer forma, eu vou colocar eu tenho mais um. Eu vou colocar aqui no chat os endereços onde estão esse modelo. Tanto este modelo, quanto um guia do que saiu do trabalho, mas acho que o Ainar deve falar alguma coisa dessas coisas. Mas na página da Abimac, é abimac.org.br, sindimac.org.br, vocês têm todo esse material lá disponível para fazer download, para ler, tá? Tanto das coisas que saíram trabalhistas, as coisas que saíram de financiamento e de crédito, e, enfim, todas as ações que têm sido tomadas estão lá na nossa página, inclusive este guia. Tá bom? Obrigado, gente. Legal. Obrigado, João Alfredo, pelas contribuições. A gente entende porque é tanta coisa nova que a gente está vivendo, né? Para contar tudo em 10 minutos fica muito difícil, né? Mas eu quero aproveitar para reforçar que vocês preencham o formulário que a gente vai mandar novamente aqui no chat e, tendo alguma pergunta, alguma dúvida, manda aqui no chat aqui para a gente também, que, encerrando a parte aí dos painéis, nós vamos fazer as perguntas para os nossos painelistas. Fernando, por gentileza, pode dar continuidade. Joia. Então, obrigado ao João pela apresentação. Certamente a gente vai voltar em algumas questões aí. E agora eu passo a palavra, então, para o Einar Tribucci, para ele fazer suas colocações. E já agradeço novamente, Einar, sua disponibilidade em estar aqui com a gente e contribuindo com essa discussão, com esse debate. A palavra é sua. Primeiramente, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer aí estar com todos os panelistas. Um especial agradecimento ao deputado Vitor Lippe e ao Luiz Guilherme de Oliveira, que fez essa ponte e nos trouxe aqui a esse excelente evento. Estar aqui como advogado não é fácil, né? Porque o Marcos Vinícius já liberou o dinheiro e o João Alfredo resolveu a saúde, então para nós não sobrou muita coisa para falar agora. E vamos tentar aí trazer para vocês a minha ideia. Até não fiz uma apresentação, me desculpem, mas a ideia que tinha era trazer para vocês o que a gente tem recebido por parte de nossos clientes. Nosso escritório é muito atuante no setor de energias renováveis, desde empreendedores, desenvolvedores, investidores, até a cadeia produtiva também. A gente tem recebido situações, né, os questionamentos dos nossos clientes que eu tenho certeza que podem ser aplicados aí a vocês. Com relação à parte de segurança do trabalho, eu devo dizer que o senhor João Alfredo já foi muito detalhista sobre tudo que o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho já promoveu. A única coisa que eu adicionaria aos comentários que ele fez, nos casos mais extremos, né, onde foi identificado que um determinado empregado está contagiado pela Covid-19 e que o isolamento seja necessário por mais de 15 dias,
Para não onerar mais a empresa em ter que remunerar esse empregado que poderia estar trabalhando, exemplo, remotamente, é recomendado que esse empregado seja encaminhado para o INSS, para que possa ser remunerado pelo INSS, já que o afastamento está se dando por mais de 15 dias. Outra questão que a gente também tem se deparado, algumas empresas têm buscado algumas soluções com laboratórios, uma espécie de passaporte COVID, né? Então, testar os seus empregados para identificar se alguns empregados já foram contaminados e até mesmo estão numa situação imune. É o famoso teste PCR, aquele teste que não é simplesmente momentâneo. Então, isso também achei interessante. Um determinado cliente nosso tem realizado esse tipo de teste, tem um certo custo para a empresa, mas provavelmente na matemática desse empresário vale a pena testar esses profissionais do que deixar ali colegas com medo de serem contagiados e manter sua atividade operante. Bom, sobre flexibilização de jornada de trabalho e salários, eu vou fazer algo muito en passant, porque com 2 meses de isolamento, acho muito difícil que empresários em geral já não tenham tomado as medidas para diminuição dos seus custos, tá? Então, há possibilidade de rodízio de empregados, aplicação de home office, aumento da jornada de trabalho em dias específicos para que haja compensação em outro dia, alterações no horário de início e término da jornada de trabalho, acordo individual e acordo coletivo para compensação de banco de horas, possibilidade de compensação de horas em feriados futuros, concessão de férias individuais e coletivas, redução de salário proporcional à redução da jornada, e isso é importante a gente trazer, que essa redução salarial, você também tem que ter o comprometimento de manter o empregado pelo mesmo tempo em que o seu salário foi reduzido, e assim também funciona sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho por no máximo 60 dias. E isso pode ser feito tanto por acordo individual ou coletivo, tá? A depender do número do empregado, mas número de empregados que a empresa tem, mas isso é possível fazer de forma um tanto quanto ágil. Tudo isso está previsto na MP 927, 936. No nosso site, a gente tem um paper, né, discriminando exatamente tudo isso que eu acabei de dizer, um quadrinho bem autoexplicativo, que vocês podem acessar lá em www.tribuce.com.br. Com relação à parte tributária, que foi outro tema que também nos deixaram para comentar um pouco, como todos sabem, houve por parte do governo federal, em nenhum momento, uma isenção ou redução de tributos, exceto no que se refere a eventuais tributos de importação ou industrialização de EPIs ou máquinas como, por exemplo, respiradores, que estão sendo necessários para o enfrentamento da pandemia. Mas fora isso, a gente não tem tido nenhum tipo de redução tributária. O que a gente tem tido é uma postergação de pagamento de tributos em geral, e isso a gente está se limitando a tributos federais, tá? Essa postergação ela se deu ali em março, na verdade eu acho que começo de abril, mas retroagiu um pouquinho para março, abril e maio, e citamos aqui alguns tributos que seriam o FGTS, o INSS, a cota empregador, e o respectivo INSS terceiros, que seria o SESI, Senais, a SAT, Auxílio Educação, o PIS e COFINS e o Simples Nacional. Eu chamo a atenção e enalteci aí que a gente está tratando de postergação de pagamento de tributos e não isenção, porque
acho temerário, né, que a gente simplesmente deixe de pagar e a gente não faça um provisionamento contábil desses tributos, pensando que vai haver alguma benesse do governo ou pensando que aplicar-se-ia eventos de força maior sobre isso. O que a gente tem como sugestão na medida do possível, que o que a gente não recomenda não deixar de pagar, e aqui não estou falando nem de postergação, é que daqui 3 meses, se não houver caixa para recolher esses tributos que foram postergados, tomar muito cuidado com qual tributo que você vai deixar de recolher. Partindo da premissa que isso ocorra, né? Mas alguns tributos já foram julgados pelos tribunais superiores como que possam culminar em penas criminais, como, por exemplo, a ausência de recolhimento de ICMS ou a ausência de recolhimento do INSS, cota parte do empregado, IR-fonte também, é entendido como uma apropriação indébita. Então, evitem, né, deixar de recolher esse tipo de tributo, porque as consequências são muito mais gravosas do que simplesmente o seu não pagamento. Outro dado também que eu acho interessante compartilhar, muito se ouviu falar, né, sobre ações judiciais para postergar tributos em geral, incluindo ICMS, que é um tributo realmente significativo, né, numa cadeia produtiva como é aí na região de Sorocaba e região, a gente tem muitas indústrias, né, e o ICMS é uma parte grande desses industriais, em que pese a gente ter aí alguns benefícios tributários, como, por exemplo, o convênio 101/97, mas você tem um custo da aquisição também desses equipamentos, ativos imobilizados. E no começo houve algumas ações judiciais em que foram concedidas liminares para também postergar esses tributos. A verdade é que após a ação por parte da Procuradoria, isso foi levado ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça tem revogado uma série de liminares, o que tem desmotivado diversos contribuintes a ingressarem com esse tipo de ação. Cito, inclusive, até mesmo uma própria ação da Fiesp, que entrou com essa ação, mas infelizmente não foi dada liminar para a postergação do pagamento do ICMS, tá? Aqui no estado de São Paulo. Respondendo, lembrando aqui que estava aqui no nosso guia, nosso roteirinho, uma provocação que o colega o Marcos Vinícius fez do BNDES, a medida provisória 958 foi a medida provisória que dispensou os bancos públicos de solicitarem determinados documentos, incluindo-se aí a CND, para conceder ou renegociar crédito até 30 de setembro de 2020. Tá? Fora isso, em relação às CNDs, o que foi feito por parte do governo é que CNDs que já haviam sido emitidas no passado foram prorrogadas suas validades. Então, as suas validades foram prorrogadas por mais 90 dias, que casa mais ou menos com o mesmo prazo da prorrogação de pagamento de tributos. Isso visa o quê? Que empresas possam participar de licitações, possam contratar aí empréstimos, para não travar a economia como um todo, né? Acho que foi esse o intuito do governo com essa norma. Fora isso, a gente tem uma série de normas que prorrogaram prazos para entregas de declarações de impostos. Isso é até uma corrente mundial, pelo fato de que muitas empresas precisam de ajuda externa para entrega a gente perde mais ou menos 3 a 4 meses do ano só para cumprir com todas as obrigações fiscais. E nesse momento aqui, todos estão um pouco mais lentos, né, em seus trabalhos, então foi prorrogado por parte do governo a entrega de diversas declarações, inclusive a própria declaração de imposto de renda da pessoa física que foi prorrogada para o final de junho. Mas acho que isso são meras formalidades.
e acho que apesar da gente ter aí algumas medidas do governo, algumas outras medidas que às vezes caem no esquecimento, mas estão no nosso ordenamento jurídico, vale a pena aqui a gente ressaltar que se aplicam perfeitamente para esse momento que a gente está vivendo. Uma delas que a gente queria trazer, e a gente vai denominar aqui essa parte aqui dessa apresentação sobre medidas de planejamento tributário, tá? A primeira delas refere-se a empresas que estão submetidas ao lucro real, onde o nome é bem intuitivo, é o lucro real da empresa, mas o lucro real da empresa ele tem uma série de regras que você precisa dar um tratamento fiscal a depender das suas despesas e receitas. E uma delas é a variação cambial. Num cenário onde que o câmbio variou aí pelo menos seus 30%, a gente tem, seja para dívidas em relação ao exterior, a gente tem uma despesa muito grande nos balanços, ou seja, para eventos de exportação, a gente tem aí uma receita muito alta também. Mas não necessariamente você recebeu esse caixa. E uma empresa submetida ao lucro real, ela está sujeita ao regime de competência, tá? Para fins contábeis. E o que significa competência? Competência significa o acontecimento dessa relação jurídica. Não necessariamente que se houve o desembolso ou o recebimento de um caixa. E existe na nossa legislação a possibilidade de você dar um tratamento à variação cambial pelo regime de caixa ou competência. E você pode mudar esse tratamento ao longo do ano apenas se houver uma oscilação da variação cambial superior a 10%. Então, para exemplificar, imagine que uma empresa tenha uma dívida com o exterior e ela tinha no início do ano optado pelo regime de caixa, mas para ela, nesse momento, faz muito mais sentido tratar fiscalmente essa variação cambial pelo regime de competência, porque vai trazer um prejuízo muito grande para o seu balanço e, consequentemente, vai evitar com que ela recolha, antecipe imposto de renda e contribuição social num momento totalmente desnecessário, tá? Então, esse é um importante mecanismo aí que poderia ser utilizado por empresas submetidas ao lucro real. Outra possibilidade, e chama atenção, acho que isso se aplica muito para empresas construtoras, e construtoras não simplesmente construtoras puras, mas empresas que fornecem equipamentos e parte da sua receita é de montagem e construção de determinado equipamento, como muito acontece na indústria renovável, né? Um fornecimento de um tracker com montagem, um fornecimento de torres eólicas. A parte que se refere à mão de obra, o tomador desse serviço, ele retém INSS que fica contabilizado muitas vezes no ativo das empresas que prestaram esse serviço e que acabam esperando que possam compensar com sua própria folha de pagamento, mas o valor do contrato é tão alto que a retenção do INSS sofrida é muito mais alta do que a possibilidade de compensar isso com a sua folha de pagamento. E até pouco tempo atrás, esse crédito de INSS só poderia ser compensado com o INSS, mas desde 2018 para cá, esse crédito ele pode ser compensado também com outros tributos federais. Então, você poderia pagar o IPI, o PIS/COFINS, o Imposto de Renda, o IR-Fonte, uma série de tributos e que faz todo sentido procurar a recuperação desse crédito de INSS. Outro crédito também que chamamos atenção refere-se ao PIS e COFINS, que poderia ser apropriado sobre insumos e ativos imobilizados. Esse sistema de apropriação de crédito só é possível quando a empresa está submetida ao PIS e COFINS no regime não cumulativo. E o que a indústria com certeza sabe muito bem o impacto que isso causa, mas a gente repara que algumas empresas que atuam no setor de geração de energia,
por meio que um mantra do mercado, sempre optaram pelo regime do lucro presumido e que acaba vinculando a apuração do PIS e COFINS pelo regime cumulativo, que não dá direito a crédito, mas você faz esse cálculo com base numa expectativa de receita, e essa conta fecha desde que essa receita seja atingida. A partir do momento que a receita em geral, né, de empresas em geral hoje no país caiu, muitas vezes pode não fazer sentido o lucro presumido e sim o lucro real. Para aqueles que já estão no lucro real, vale dar uma reanalisada sobre os créditos que estão apurando e chama atenção para os créditos do ativo imobilizado, muitas vezes esquecidos e que podem ser apropriados também quando novos, à razão de 1,24 avos. Por fim, no âmbito estadual, citamos aqui 3 possibilidades de créditos aplicáveis basicamente para indústrias. Tá? A primeira se refere a possibilidade no Estado de São Paulo, e estou me limitando aqui ao Estado de São Paulo, senão seria inviável aqui discursar em 10 minutos. Existe um regime especial para redução do ICMS importação para empresas que realizam venda de mercadorias a nível interestadual. Então, isso está já na nossa legislação e é possível você pedir uma redução do ICMS importação para evitar que fique com crédito do ICMS acumulado. Para empresas que já possuem crédito de ICMS acumulado, existe também na legislação a possibilidade de recuperação do crédito, um sistema que chama ECREDAC, e que possibilitaria a empresa quitar parcelamentos, dívidas futuras de ICMS aqui no estado de São Paulo. Com esse mesmo crédito, e isso para alguns é uma surpresa, é possível também pagar o ICMS importação, porque a legislação do Estado de São Paulo, até pouco tempo atrás, previa que o ICMS importação nunca poderia ser quitado com crédito, sempre em dinheiro. Então, você tem... E era muito injusto, né? Porque uma empresa tinha um crédito acumulado perante o Estado de São Paulo, mas não poderia compensar ele com um débito legítimo, que é o ICMS importação. Então, nada mais lógico do que o governo permitir isso. Então, a gente ressalta essas possibilidades que a gente acha super importantes aí e que podem resultar em efeitos econômicos amanhã. Acho que é isso. Fernando, finalizo aqui minha apresentação. Muito bom, muito obrigado, Einar. Várias colocações, são muitas coisas, né? Esse papel do advogado nesse debate é bastante complexo, mas acho que você mencionou vários assuntos aí, provavelmente vão levantar questionamentos. Obrigado novamente pela tua participação. Eu vou passar a palavra agora, então, para o Diogo. Diogo, muito obrigado